Olá, queridos alunos da primeira formação da Eureka em terapias contextuais. A verdade é que eu estou muito honrado e muito orgulhoso de ser o primeiro professor de vocês na nossa formação. A gente sonha com isso há muito tempo, em transformar essa formação, junto com a missão da Eureka, na melhor formação disparado de terapias contextuais por aí. E a gente conta com você para nos ajudar com feedback e tornar isso cada vez melhor. Eu tô um misto de alegre e nervoso aqui também, por ser a primeira aula que a gente vai ter. Depois, você vai assistir essa aula depois de ter visto a nossa aula inaugural, mas, assim, esteja preparado, é muito conteúdo, não se preocupa se em algum momento parecer que é coisa demais, você vai ficar com dúvida, eu vou errar na minha explicação em termos do quanto eu devia ter explicado. Não se preocupa, a gente vai tirar essas dúvidas e resolver tudo isso, tá? A aula vai durar mais ou menos 1 hora e aqui vai. A nossa primeira aula é sobre os aspectos topográficos do comportamento. Esse é o nome bonito, digamos, da nossa aula, né? Ele aponta para o que a gente consegue enxergar do comportamento, da topografia dele, de como é que ele se distribui, o que são os antecedentes, o que são as consequências do comportamento, como é que ele se estrutura, mas eu vou tentar, como a gente sempre faz aqui na Eureka, tornar essa nomenclatura a mais fácil possível para você, a mais bem explicada, a mais tranquila, de uma maneira que se engaja com o que você vê corriqueiramente na clínica ou vai ver no futuro, sem deixar de lado os termos técnicos quando eles couberem, tá? Então, aspectos topográficos do comportamento aplicado à clínica se tornou aqui para vocês um problema bem definido, já está metade resolvido. Esse vai ser o tema da nossa aula. Como a parte de definição e compreensão da demanda do seu paciente ou cliente, o que ele traz para você e pede na terapia, é essencial, uma boa definição é essencial para que a nossa intervenção não caia no vazio, para que ela seja a mais efetiva possível e para que o seu cliente enxergue os benefícios da terapia na vida dele. Então, um problema bem definido já está metade resolvido, certo? Vamos lá, vamos trocando aqui, vendo se está tudo bem, parece que sim, maravilha. Vamos para os nossos slides aqui. Então, toda a nossa sessão de terapia, e não vai ser diferente quando você começar a prática aqui na nossa formação, ela começa com essa pergunta maravilhosa, que é, então, o que traz você à terapia? O seu cliente chega, você oferece um café para ele, um chá, ele senta lá do outro lado, vocês se apresentam e, de repente, você abre o jogo e pergunta essa pergunta clássica que ninguém escapa. Cada cliente vai nos dar uma definição diferente disso, conforme a história dele, conforme o que ele está sentindo naquele momento, conforme o contexto. E aqui a gente já está, de alguma maneira, adiantando a grande diferença de comportamental, que vai ser entender o nosso cliente no que ele tem de super específico a partir de grandes princípios, grandes regras que regem o comportamento. Então você começa com essa pergunta e alguns dos seus clientes vão desatar, contar uma história enorme, às vezes da infância até o momento atual. Então ele vai contar para você, isso aqui que é, a minha autoestima é baixa, os meus pais não me davam muita atenção, eu lembro que no colégio foi super difícil, e aquela história engata e vai horrores muito historicamente até chegar ao momento atual. Outros vão dizer que eles chegaram porque eles têm baixa autoestima, baixa autoconfiança e isso está fazendo eles sofrerem muito e vai ser só isso que eles vão dizer. E você vai ter que engajar em muitas perguntas. A questão principal é que a maioria dos clientes vai ficar no meio termo entre essas duas coisas. Eles vão dizer coisas para você como, sabe o que é? É que eu sou ciumento demais, eu tô tendo problema com a minha namorada, ou a minha autoestima tá muito baixa, eu não consigo me sentir confiante para buscar novos desafios no trabalho ou para me impor na minha vida pessoal. Eles vão chegar para você com um rótulo, uma definição do que é o problema deles. E essa definição, esse rótulo, ao mesmo tempo que vai comunicar para você uma ideia e você vai ok, antes você não tinha a mínima ideia do que estava trazendo o seu cliente à terapia, agora você sabe que
tem alguma coisa a ver com o que usualmente se chama de baixa autoestima, ou tem a ver com relacionamentos, porque se falou em ciúme demais, mas isso continua sendo muito aberto, muito aberto mesmo, tá? Esses primeiros momentos com o seu cliente vão sim ajudar você a rapidamente perceber para que lado está o problema dele, em que direção tá. Se é um problema relacionado a como ele se sente com ele mesmo, nesse caso da autoestima, ou o que ele é capaz de fazer porque ele não se sente confiante. Se é um problema de ciúme, que aponta para um lado de relacionamentos, especialmente relacionamentos importantes, amorosos ou de proximidade. Essa primeira frase, esse primeiro rótulo que o nosso cliente traz, ele ajuda a indicar um caminho. Mas a verdade é que ele é muito pouco útil do ponto de vista da terapia. Ele é um problema muito mal definido, então ele está longe de estar metade resolvido. Porque a realidade é que a autoestima baixa pode ser uma série de coisas. Pode ter a ver com fobia social, pode ter a ver com pânico na hora de entrar em contato com outras pessoas, pode ter a ver com não saber como se relacionar com as outras pessoas e ter diversos momentos difíceis, pode ter a ver com pensamentos intrusivos relacionados à autoestima. Vocês entendem a lógica, né? A verdade é que só ouvir que a autoestima é baixa nos dá alguma ideia do que está acontecendo, mas de maneira alguma mesmo nos define qual o caminho para atacar esse problema. E é normal que no dia a dia dos nossos clientes, eles definam o que está acontecendo com ele dessa maneira. Porque a gente está acostumado a dar um nome, um rótulo para as coisas que estão nos acontecendo. Então, autoestima baixa é um rótulo que comunica algo. Ciúme é outro rótulo que comunica outra coisa. Depressão, por exemplo, é mais um rótulo, mas é um rótulo simples e pouco descritivo. Se por um lado ele permite que a gente rapidamente deixe claro para outra pessoa que linha de problema, o que está acontecendo com a gente. Por outro, quando a gente vai trabalhar numa terapia e vai usar da abordagem comportamental para conseguir enxergar de verdade o que está acontecendo, ele não explica nada. Uma metáfora que eu gosto muito de usar quando eu vou falar de comportamento e que vai guiar toda a nossa formação aqui juntos, é entender que essas ferramentas de comportamental, que vocês estão vendo especialmente no módulo 1, mas que vão ser essenciais para todos os outros módulos, elas estão para a psicologia como o microscópio está para a biologia. Então, pensa na biologia lá. Antigamente, a pessoa desenvolvia uma infecção ou uma doença qualquer, uma tuberculose, por exemplo, e os médicos, os biólogos, eles olhavam para aquilo e diziam assim: e o que será que está acontecendo aqui? A gente vê que tem pus na infecção, que o machucado está vermelho, que tem dor naquela região, que tem cheiro ruim, todas essas coisas. Mas o que será que gera tudo isso? O que será que está por trás disso? E se eles dessem o nome de infecção, ok, isso até ajudava a comunicar facilmente entre eles e o paciente, entre eles e outros médicos. Para o paciente dava uma certa tranquilidade, porque parece que quando os nossos medos e problemas têm nome, isso já é metade do caminho para a gente chegar a algum lugar, então fica mais fácil dizer eu tenho uma infecção, eu tenho uma depressão, do que simplesmente dizer eu não estou bem, eu não tenho a mínima ideia do que é. Esse efeito de nome ajuda muito, mas até o advento, a descoberta do microscópio, a verdade era que os médicos e biólogos não tinham a mínima ideia do que gerava uma infecção. Tinha gente que falava em o ar ruim gerar doenças, por exemplo. A cidade de Buenos Aires tem o nome de Buenos Aires porque se acreditava que os bons ares daquela região iam fazer bem para as pessoas, por exemplo. Não se sabia que existiam micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários e outros, enfim, que eram capazes de gerar doenças. Quando a gente criou o microscópio, quando ele foi descoberto, passou a ser possível enxergar de verdade o que era aquele serzinho capaz de gerar todos esses efeitos de uma infecção, ou de uma tuberculose, ou de uma gripe, por exemplo. Esse processo tornou possível para os farmacêuticos, biólogos e médicos
saber exatamente o que estava ali e enxergar com detalhes a diferença de uma bactéria para outra, como aquela bactéria se defendia, como ela reagia a um remédio ou a outro. A perspectiva de comportamental da nossa linha contextual, que todos vocês aqui estão fazendo a formação para se tornarem terapeutas contextuais, ela traz para a gente um conjunto de ferramentas que é similar ao microscópio. Se por um lado não é tão fácil botar simplesmente a baixa autoestima do nosso cliente no microscópio e olhar assim rapidinho, por outro, o conjunto de ferramentas que vocês vão começar a ver aqui comigo hoje e vão ver ao longo de todo esse primeiro módulo, vai nos permitir sim, com uma série de perguntas na interação direta com os nossos clientes, enxergar em altíssima resolução e de uma maneira super completa o que está acontecendo. Como que é a baixa autoestima, se é que existe isso, e a gente já vai falar sobre como a criação de nomes às vezes nem leva a nada, mas enxergar exatamente como é a autoestima para o Júlio cliente, para o Luiz cliente, para o Henrique cliente, e como ela pode ser específica e de que lados a gente vai conseguir atacar. Enxergar o ciúme, como ele é especificamente para um determinado cliente e como a gente pode intervir naquele caso. Então, nesse aspecto, comportamental tem uma diferença muito interessante para TCC tradicional, para terapia cognitivo-comportamental mais protocolizada. A verdade é que a gente vai usar menos protocolos bem formados e de 12 sessões, digamos, como a TCC muitas vezes usa para depressão e ansiedade, e a gente vai focar muito mais em entender a realidade daquele cliente no nosso microscópio operado a partir de análise do comportamento. É claro que é um microscópio diferente. Seria ótimo se a gente pudesse só olhar o comportamento e definir exatamente o que está acontecendo com os nossos clientes. A gente, infelizmente, não tem como fazer isso. O que a gente vai fazer é com uma série de perguntas e ferramentas e cercando o problema. Depois que a gente cercar, ou à medida em que a gente cerca, a gente vai gerar junto com os nossos clientes hipóteses e pequenas intervenções que, por sua vez, não só vão potencialmente resolver o problema, como mesmo quando elas não resolvem, elas nos ajudam a revelar melhor os detalhes do que está acontecendo e de como o problema se resolve. Um parêntese importante que eu quero fazer com vocês, que eu já pincelei, mas que eu quero trazer de maneira bem fechadinha aqui. É muito comum que a gente goste de nomes, de títulos, para conseguir, de alguma maneira, ficar mais tranquilo com um sofrimento que a gente está sentindo, ou com uma doença, ou com alguma dificuldade. É muito ruim se você está se sentindo sem disposição, sem energia, com o sono ruim, cansado o tempo inteiro, e você não sabe o que está acontecendo. Você provavelmente vai buscar seu médico, vai fazer uma série de exames, vai tentar descobrir se é uma anemia, se é uma falta grave de algum outro nutriente, se você está com alguma doença ou se isso é uma depressão simplesmente, para poder aí combater as coisas. Muito do que a gente vai ouvir dos nossos clientes e um pouco da resistência que vocês como terapeutas comportamentais vão ter que ter é de entender que o nome não explica o fenômeno. A gente conseguir dizer que o que está acontecendo é uma depressão não é tão útil assim para a gente conseguir entender o que está acontecendo com um determinado cliente. Não quer dizer que a gente não vai ajudar os clientes a usar esses nomes, mas vai caber a gente também mostrar para eles o quanto essa visão de primeira ordem, essa visão só com base no nome, não ajuda eles a intervir e ter vidas melhores. Lembrando aqui, essa é a nossa primeira aula, então eu vou trazer vários momentos de lembranças e de momentos para vocês terem certas máximas, certas premissas de comportamental sempre presentes. Vale lembrar aqui que o nosso objetivo na terapia comportamental não é só tratar a condição que o cliente nos trouxe com aquele nome, mas é gerar nos nossos clientes a capacidade, a competência de lidar comportamentalmente com o que estão enfrentando na vida deles. É um pouco a meta de internalizar dentro de cada um dos nossos clientes uma espécie de terapeuta comportamental de si mesmo. Sacaram?
dele ser capaz de olhar a vida dele e, sabendo dos princípios de comportamental também, identificar o que está acontecendo, o que ele pode fazer de diferente. O nosso objetivo na terapia vai ser, sim, tratar a demanda específica que o nosso cliente traz, mas também entender que aquela demanda específica é uma oportunidade da gente treinar este cliente para nos tornar, como terapeutas, obsoletos. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da terapia comportamental e algo fantástico que vai estar sempre fazendo parte e norteando o nosso tratamento. Então, voltando à nossa pergunta central. Então, o que traz você à terapia? Vai ser muito normal que os nossos clientes nos tragam respostas parecidas com essas. Ah, é que eu sou muito ciumento. Para aí que eu vou tirar minha carinha aqui e vou botar ela no canto. Vai ser muito normal que os nossos clientes tragam esse tipo de coisa. E a gente vai perguntar para eles, por que você se acha ciumento? O que está acontecendo de verdade? Tá? E eles vão começar a nos responder. Ah, é que na relação com a minha namorada é comum que eu me sinta muito inseguro, eu já tive no meu passado situações em que eu fui traído, então eu vivo olhando o celular dela quando ela dorme, eu vou lá e abro o celular e vou ver o que está acontecendo. Se ela diz que vai sair com os amigos ou com as amigas, ou até com a família dela, eu fico emburrado, eu sinto que eu não estou participando, eu sinto que ela não me valoriza tanto. E se ela me conta que fez um amigo homem, que conheceu um cara legal, enfim, mesmo que esse cara não tenha nada a ver com o tipo dela, que seja uma relação extremamente de amizade, eu fico muito triste e brigo com ela. Então, o que a gente fez? A gente começou a investigar, é um passo super importante, comportamentalmente, o que é para esse nosso cliente se sentir ciumento, ser muito ciumento, perguntando para ele, como é que você sabe que você é muito ciumento? Por que você se acha muito ciumento? No fundo o que indica nos seus comportamentos que você é muito ciumento? E aí o nosso cliente começa uma explicação, tá? O problema desse tipo de explicação é que, ok, de um lado, ela dá para ele uma certa tranquilidade, para o nosso cliente. Ela ajuda ele a ter um rótulo, um nome para o conjunto de comportamentos que ele sente. Isso é ciúme, é ser muito ciumento. Não só é ciúme, a gente já está vendo aqui, como o nosso cliente está classificando isso como ciúme demais. Ele já acha que o ciúme dele é em excesso. E começou a nos justificar por que ele se acha ciumento. Qual é o problema central disso? É que na visão dos nossos clientes, deixa eu mudar minha cara de lado aqui de novo, tá? Para vocês conseguirem ver os slides, é que do lado dos nossos clientes vai ser normal que quando a gente perguntar para eles por que ele faz tudo isso, qual é o motivo para ele agir dessa maneira, ele vai nos responder, ora, é óbvio, né? Eu vim aqui por isso, eu faço tudo isso porque eu sou muito ciumento. O que acontece aqui é que a gente cai numa explicação que é extremamente circular. Esse é o problema de todos esses nomes. A gente tem um cliente dizendo pra gente que ele sabe que ele é ciumento, a razão dele se achar ciumento é porque ele vive olhando o celular da namorada, ele fica emburrado se ela sai sozinha, ele briga se descobre que ela fez um amigo homem. Ao mesmo tempo, são as razões pelas quais ele acha que ele é ciumento. Ao mesmo tempo, se a gente olha para ele e diz assim, bom, mas por que você faz tudo isso? Ele nos responde, ora, mas é óbvio, eu faço tudo isso porque eu sou ciumento. Você sacou que isso é completamente circular? Ele sabe que é ciumento porque ele faz tudo isso e ele faz tudo isso porque ele é ciumento. Mas o que veio antes, então? Será que ser ciumento é de fato uma categoria? Será que ser ciumento é um rótulo que explica alguma coisa? A grande pergunta que aparece pra gente nesse momento é, ok, ele me disse por que ele veio na terapia, é porque ele é ciumento. Ele já me deu algumas dicas do que ele acha que é ser ciumento. Mas se a gente categorizar esse problema como ser muito ciumento, é isso que é o caso que a gente está tratando na terapia. Vamos trabalhar o ser muito ciumento, vamos achar o ciúme e resolver. A gente está chegando a algum lugar? Tudo isso vem de uma visão extremamente médica da psicologia e que fez muito sentido, especialmente quando a gente veio das doenças físicas e tentou transportar
essa mesma percepção, essa mesma maneira de agir da medicina das doenças físicas para as doenças psicológicas. Então, se um paciente chega para o médico e descreve os seguintes sintomas aqui do lado, eu tô sentindo muita dor no peito, doutor, é forte aqui, me machuca, eu tô tendo uma tosse o tempo inteiro, parece que todos os dias não para, eu tenho que andar com um paninho e às vezes eu tuço e sai sangue super forte. E de noite eu vou dormir e eu durmo mal porque eu tô com dor no peito, porque eu tuço o tempo inteiro e eu começo a suar muito, mesmo que esteja frio. É horrível. E eu tenho muito inchaço dos gânglios. Aqui eu tô inchado em vários outros locais. É isso que eu tô sentindo, doutor. O que eu tenho? O médico pensa, ele se acostumou a ver sintomas, a ver demonstrativos de manifestações no corpo dos pacientes e, a partir desses sintomas, encontrar um nome para essa doença, para o que está acontecendo. E o médico pensa, deve ser tuberculose. Esses são os sintomas clássicos de tuberculose. Ele pode pegar uma amostra do que o cliente está expectorando, do que o paciente está expectorando, e mandar para o laboratório. O laboratório vai analisar e vai dizer, é condizente com os patógenos que geram a tuberculose. De fato, a gente tem aí um diagnóstico, claro, tem sintomas, tem um encaixe desses sintomas num nome, que é tuberculose, e tem a confirmação de que o patógeno que está gerando essa doença é tuberculose. E o que é o mais mágico de tudo isso? É que ao identificar como tuberculose, ao enxergar no microscópio o que está acontecendo como tuberculose, a gente vai prescrever um remédio que ataca exatamente esse patógeno. Se fosse outra doença, a gente ofereceria outro remédio. Mas a gente consegue sim tratar a causa, que é esse micro-organismo, diretamente. A gente vai dar antibiótico para matar esse micro-organismo, por exemplo, no caso da tuberculose. Mágico, né? A gente também vai tratar os sintomas, nesse caso, provavelmente vai dar algum tipo de analgésico para as dores, vai dar remédio para febre, se esse cliente estiver apresentando febre, um xarope para tosse. Mas a gente consegue atacar diretamente aquele bichinho que está lá, que gera a tuberculose. Vamos supor que ainda outro paciente vem para o médico e diz assim, doutor, eu estou sentindo esses sintomas, eu estou com falta de prazer nas minhas atividades, coisas que antes eu achava muito divertidas, agora eu estou achando sem graça, difíceis de fazer, eu sinto que eu faço e que não tem graça, eu gostava muito de estudar e não estou gostando, eu gostava de dar aula e não estou gostando, não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô com distúrbios no sono, tô acordando no meio da noite, tô tendo dificuldade para dormir, tô acordando muito cedo de manhã e não consigo voltar a dormir, 4 da manhã, meu sono não me ajuda a descansar, eu tô sempre cansado. Eu tô com perda de apetite também, doutor. Antes eu comia super bem, tava sempre aproveitando as minhas refeições, agora eu não tenho vontade de comer, parece que é um esforço, uma tarefa comer. Eu tô com baixa energia, eu me sinto cansado lá já no meio do dia, eu sinto que tá tudo difícil e eu tenho pensado muito em tirar a minha própria vida. Tô com ideação suicida. O nosso doutor vai olhar esses sintomas, vai ter estudado o DSM-5, o nosso manual diagnóstico, e vai pensar, deve ser depressão. A grande questão é, e agora? O que esse nosso doutor vai fazer com isso? A gente entender que se trata de uma depressão não vai nos levar a enxergar lá o bichinho da depressão, o que é a bactéria, o vírus, o protozoário, esse patógeno, esse micro-organismo que faz com que o nosso cliente apresente todos esses sintomas. A gente vai precisar definir o problema de um jeito mais útil para o tratamento, não só para a classificação, porque não existe o bichinho da depressão, não existe o bichinho da baixa autoestima, não existe o bichinho do ciúme. Nada disso vai ajudar a gente a identificar uma causa específica que pode, uma vez tratada, aliviar os sintomas. A gente vai ficar preso nessa estrutura. Sabemos que é depressão porque a gente enxergou esses sintomas,
Ao mesmo tempo, o que está causando esses sintomas? Muitas vezes o nosso cliente vai dizer, e a gente também, antes de adotar uma perspectiva mais comportamental, a gente vai dizer, é óbvio o que está causando esses sintomas. O que está causando esses sintomas é a depressão. E agora? Aprofundando essa nossa percepção, deixa eu ver se eu consigo tirar a minha carinha aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Eu vou ficar meio cortado aqui, mas não tem problema. Vou me reduzir aqui para vocês poderem me ver melhor. Tá? Vamos supor que você é convidado para ser jurado de um concurso de buquês, certo? Buquês de flores. Você, lá pelas tantas, tem que avaliar 3 buquês e você chega à conclusão que esses 3 buquês não estão legais, eles estão mal arranjados. Você tem 3 buquês aqui, todos avaliados como mal arranjados. Isso ajuda a pessoa que está participando do concurso a entender o que está vendo com o buquê? Isso dá para elas um nome, elas já sabem agora que o buquê delas não tá bom, não ganhou prêmio, não tá bacana, algo está acontecendo. Mas só dizer que tá mal arranjado ajuda? Ao mesmo tempo, ouvir que o buquê tá mal arranjado para o sujeito A, o sujeito B e o sujeito C, ajuda eles a entender que é a mesma coisa? Esse rótulo é o mesmo? Na verdade, o que a gente vai ver na hora de dar o feedback é que foram causas diferentes que levaram cada um daqueles buquês a ser mal avaliado. Então, o primeiro buquê tinha petúnias demais e rosas de menos para o gosto dos avaliadores, para o seu gosto de avaliador. O segundo estava com rosas demais e poucas tulipas, e faltou tulipa nesse arranjo. O terceiro é porque tinha pouca violeta e muita petúnia. Enfim, estava desarranjado. A verdade é que quando a gente vai olhar para cada buquê individualmente, a gente consegue enxergar o que está faltando ou sobrando naquele cenário. Isso é super importante. Para o buquê 1, olha ali, era petúnia demais. Para o buquê 3, lá no cantinho, é petúnia de menos. Ou seja, não é tanto sobre o que está presente, tá? Isso vai ser super útil nas nossas análises comportamentais. Mas é sobre o contexto em que isso está presente e se isso está presente de mais ou de menos. A gente vai começar a falar muito ao longo dessas nossas aulas de excessos e déficits comportamentais. Isso vai ser extremamente importante. Aqui vão poder aparecer outras coisas. O laço pode estar mal amarrado de uma maneira equivocada, ou as petúnias estão arranjadas muito próximas e de repente isso torna o buquê todo menos interessante. Vão ser vários motivos, e um pouco do que esse nosso microscópio da análise comportamental vai fazer é nos dar guias e perguntas que nos ajudam a definir o que está acontecendo com cada buquê. Antes da gente passar para a metáfora da depressão, vale entender também que o modelo do buquê não foi escolhido por nada. Uma das mágicas por trás da análise comportamental, e que vocês já devem ter sacado aqui na nossa aula, é que quando a gente fala em depressão, isso ajuda muito a nossa comunicação com os médicos, ajuda o cliente a entender e dar um nome, pelo menos, para o que ele está sentindo, mas isso não resolve o problema. Porque a depressão, assim como um buquê, nada mais é do que um conjunto de comportamentos. Um conjunto de coisas que o organismo faz. E aqui é super importante. Anotem aí. Definição de comportamento. Comportamento para a gente vai ser qualquer coisa que o organismo faz. Comportamento não é só o que a gente pode ver, não é só o que é uma ação no mundo físico. Quando o seu corpo produz uma emoção e você sente essa emoção, você está sim se comportando. Quando na sua mente se passa um pensamento, uma imagem, uma memória, uma sensação ou uma frase, você também está se comportando, certo? Então, comportamento é tudo que o seu organismo, que o organismo do seu cliente faz. Beleza. Isso dito, estamos com o nosso conceito de comportamento, a gente vai se dar conta que assim como não pode existir um buquê se a gente for removendo rosa por rosa, se a gente tiver um buquê aí de 10 rosas e remover uma rosa, a gente ainda tem um buquê de 9 rosas. Mas se a gente remover todas as rosas do buquê, for tirando uma a uma todas as 10, as 9 rosas, a gente ainda tem um buquê?
Uma fita no vazio é um buquê de verdade? Não é, né, galera? Simplesmente, se a gente for tirando todas as unidades de rosa, a gente deixa de ter um buquê. Para as nossas conceitualizações comportamentais, para as demandas dos nossos clientes, a gente vai chegar na mesma conclusão. Se você remover todos os comportamentos, tudo que o organismo do seu cliente faz, que a gente percebe lá como sintomas da depressão, que a gente percebe lá como comportamentos que ajudam a gente a perceber que aquilo é ciúme demais, que a gente percebe lá como comportamentos que vão ter a ver com a baixa autoestima, a gente vai chegar à conclusão de que não existe aquela demanda sem os comportamentos que compõem aquele buquê. E mais, os títulos que a gente dá para cada buquê, como aqui, os 3 estavam mal arranjados, não vão definir muita coisa. Sem essa análise comportamental, a gente não vai conseguir ser efetivo, porque cada buquê vai ser diferente, assim como cada depressão vai ser diferente. Então, simplificadamente, a gente traz aqui para vocês 3 exemplos de pessoas com depressão. Se a gente pergunta qual é o problema delas, a gente vai dizer, usualmente vai dizer, é depressão, as 3 estão com depressão. Se a gente perguntar para elas o que está causando desconforto e trouxe elas na terapia, as 3 vão dizer, é que eu acho que eu estou com depressão. A questão é que a depressão de cada uma delas, como um buquê mal arranjado, vai ter características super específicas e super pessoais. Para a nossa primeira cliente ali, o que está faltando na vida dela, o que está em déficit, vai ser exercício físico. Está faltando exercício físico. E o que está em excesso é fugir. Ela está fugindo muito de situações sociais e, por isso, não está conseguindo se conectar com as pessoas. Para o segundo cliente, a gente vai descobrir que o que está em déficit, o que está faltando na vida dele, são mais encontros com amigos. A vida social está muito limitada. Ele não tem saído para ver pessoas, ele não tem saído para conhecer um par novo, o que quer que seja. E que ele está descontando muito isso nos hobbies usuais dele. Então ele está, quem sabe, usando o fato dele adorar jogar videogame, adorar tocar música, para fugir dos compromissos reais que ele tem. Para a nossa terceira cliente, talvez ela esteja só trabalhando e esteja em déficit, esteja faltando na vida dela. Ter mais momentos de lazer, mais momentos de tranquilidade, mais hobbies. Ao mesmo tempo, pode ser que esteja em excesso o comportamento de beber. Talvez ela esteja descontando na bebida o excesso de dificuldade de lidar com o dia a dia e a bebida esteja sendo algo complicado. Cada um desses nossos clientes vai nos apresentar um buquê que a gente vai dar o nome de depressão. Eles vão dar o nome de depressão muitas vezes, mas cada um desses buquês, vejam bem, vai ser composto pelas suas próprias rosas. Vocês já sacaram aqui que as rosas, o que compõe o buquê do nosso tratamento, vão ser os comportamentos dos nossos clientes, como eles estão se comportando na vida deles. Não vai ser tão fácil chegar nessa conclusão para o lado deles, mas a gente, como psicólogo comportamental, como psicólogo de contextuais, vai estar sempre atento para o que está por trás daquele buquê, daquele rótulo que trouxe o nosso cliente para a terapia. Vai caber a nós, terapeutas, pegar esse rótulo abstrato que o cliente trouxe, que vocês estão vendo lá em cima, e através das nossas perguntas, através do nosso microscópio de comportamental, transformar em uma lista de comportamentos observáveis em excesso, em déficit, dentro de um determinado contexto, com uma determinada função. Vamos lá, vamos quebrar isso em pedaços para vocês entenderem, tá? A gente já se deu conta que os rótulos abstratos nada mais são do que conjuntos de comportamento que a gente, através de perguntas e respostas e observação, tanto do nosso cliente como dele mesmo, ele vai treinar a capacidade de observação e a gente vai ver muito isso ao longo das nossas aulas. São rótulos para uma lista de comportamentos, de coisas que o organismo dele faz. Coisas que o organismo dele faz em um determinado contexto. Tá? Ele não faz no nada, ele faz em um determinado lugar, em um determinado momento, logo depois de um outro comportamento, certo?
existem vários elementos que vão nos ajudar a entender este contexto. Tempo, lugar, pessoas que estão próximas, o que acabou de acontecer antes com esse nosso cliente, comportamentos anteriores, tudo isso vai dar o contexto. E são comportamentos que ele faz na direção de realizar uma certa função. A gente vai descobrir que os comportamentos têm uma topografia, uma forma de se dar. Então, a gente pode enxergar o nosso cliente correndo e a função de correr pode ser tanto chegar cedo no trabalho porque ele está atrasado, pode ser fazer exercício, pode ser fugir de um ladrão também. Existem diversas, pode ser se aquecer porque está muito frio e ele quer fazer alguma coisa que aqueça ele. A forma do comportamento vai ser diferente da função. Vocês vão ver mais isso nas nossas próximas aulas, mas tenham isso em mente, eu estou quebrando aqui a função do terapeuta para vocês. O termo observáveis não está ali à toa. E aí alguns de vocês vão pensar, mas Júlio, eu não consigo observar tudo o que acontece com o meu cliente. Eu não consigo observar se ele está ansioso, se ele está se sentindo bem, se ele não está. Essa observação da parte de vocês é perfeita. Tá? Até existem maneiras da gente ter indícios, comportamentos que o nosso cliente faz, que vão nos indicar como ele está se sentindo internamente. Então, se ele está mexendo a perna rápido o tempo todo, se ele parece estar muito agitado, se ele está vermelho, se ele está respirando mais intensamente, se ele está branco de repente, pálido, isso pode indicar que ele está no momento de ansiedade. Mas quando a gente fala em observável, vai ter uma distinção super importante. A gente não está falando só de comportamentos que são observáveis pelo terapeuta. A gente vai recrutar todas as habilidades do nosso cliente, inclusive vai desenvolver essas habilidades com ele, de ele mesmo observar o que acontece dentro dele. Porque eu sentir ansiedade ou pensar como a próxima aula vai ser muito legal aqui pra gente, é algo que vocês não têm como observar diretamente. Mas eu, Júlio, tenho como observar. Eu consigo olhar para o que está acontecendo dentro do meu organismo e saber que esse conjunto de sensações é ansiedade, que eu estou pensando agora mesmo como a próxima aula vai ser bacana. Então, os comportamentos são sempre observáveis da perspectiva do sujeito que está emitindo esse comportamento, do cliente de vocês. Do lado de vocês, alguns comportamentos do cliente vão ser observáveis, a gente chama isso de comportamentos abertos, e alguns comportamentos não vão ser observáveis, que vão ser comportamentos fechados, que só estão acessíveis à subjetividade do nosso cliente, mas estão acessíveis a ele e a gente tem acesso a eles pela fala, perguntando para o nosso cliente o que está acontecendo, entendendo como é que ele se sentiu em determinadas situações, certo? Aberto, fechado, outro nome para isso são comportamentos encobertos para os comportamentos fechados e comportamentos abertos para os comportamentos que são visíveis para você. Também pode ser que vocês encontrem ao longo das nossas aulas e na literatura de comportamental os termos comportamento aberto e comportamento fechado, certo? Porque o aberto é visível para todo mundo e o fechado só para você. E depois a gente vai falar em excesso e déficit. Toda essa nossa conceitualização comportamental vai levar em consideração se dentro de um determinado contexto, ou seja, não é o tempo inteiro na vida do nosso cliente, a gente vai querer ver momento a momento o que está acontecendo na vida dos nossos clientes, sem excessos, mas dentro do que é possível e útil para aquela situação. A gente vai observar dentro de um determinado contexto se um comportamento está em excesso ou em déficit. Isso vai ser o nosso guia. Será que esse nosso cliente que tem dificuldades sociais está falando demais nesse contexto? Está falando de menos? Está fazendo contato visual demais? Está fazendo contato visual de menos? A gente vai sempre usar essa regra de excesso ou déficit numa determinada situação ou contexto para fazer a conceitualização comportamental. Esses são os instrumentos que vão levar vocês de um buquê para serem capazes de analisar cada rosa individualmente e fazer intervenções certeiras
para que esse buquê já não seja mais mal arranjado e o nosso cliente siga na direção importante para ele. Beleza, já falamos aqui sobre listar comportamentos na hora de conceitualizar um caso, sobre eles serem observáveis, às vezes da perspectiva do terapeuta, sempre da perspectiva do cliente, como a gente, como terapeuta, consegue, através da conversa, descobrir o que o nosso cliente está pensando ou sentindo em determinada situação e também treinar essa habilidade de autoobservação, porque vamos lá, você conversa com ele durante a sessão, mas muito do que ele traz para a sessão, ou praticamente tudo, são coisas que acontecem lá fora. Depois a gente vai ver lá em terapia analítico-funcional como é útil em analisar em sessão os processos psicológicos e comportamentais que estão acontecendo, mas, por enquanto, a maior parte do que o seu cliente traz são coisas de fora, então ele precisa ter observado lá fora para trazer. E a gente vai ver como o excesso ou déficit se aplica a cada comportamento individual em cada determinado contexto. Quando a gente fala em excesso ou déficit, não é só de estar presente de mais ou de menos o comportamento. A gente vai estar falando também em o quão frequente esse comportamento é. Então, ele está aparecendo na frequência certa? Por exemplo, alguém que diz que não recebe carinho ou que a namorada diz que não é afetuoso, pode sim, não é tanto um caso sobre nunca fazer carinho na namorada, pode ser um caso de não fazer carinho suficiente para a percepção dela ou não receber carinho suficiente. Isso vai ter a ver com a frequência de tudo isso. Em outros casos, a gente vai estar atentando também para a intensidade. Pode ser que essa namorada faça um leve toque no namorado o tempo inteiro e ele não sinta isso como um carinho de verdade, ele precise de um cafuné ou de um beijo para sentir que aquilo de fato é um carinho e não só um toque simples. A intensidade pode ter a ver com isso. Isso vai ter a ver também com uma análise de duração, vai ser outro eixo que a gente vai analisar. Será que o comportamento está sendo feito pelo tempo mínimo? Será que ele está sendo, enfim, se tiver em déficit, talvez ele esteja sendo feito por menos tempo do que é necessário? Em outros casos, talvez ele esteja sendo feito por mais tempo do que é necessário? E por fim, a gente vai falar de, será que nesse contexto, sempre tendo isso em mente, será que nesse contexto esse comportamento está aparecendo demais ou está aparecendo de menos? Quando a gente for analisar esse conjunto de rosas que compõe o buquê do problema de cada um dos nossos clientes, a gente vai analisar isso através dessa lógica: frequência, intensidade, duração e contexto. Vou pegar para vocês um exemplo clássico e bem simples de entender, que é o comportamento de lavar as mãos. O comportamento de lavar as mãos é um comportamento muito importante. Ter descoberto que lavar as mãos prevenia doenças fez uma diferença enorme na história da medicina. E também tem muito a ver com a história do microscópio lá anterior dos germes, né? Antigamente eles nem sabiam que os germes existiam. Então, lavar as mãos salva vidas e é importante para evitar que a gente pegue doenças e outras coisas. Agora, o comportamento de lavar as mãos está sempre bem? Para conseguir entender isso, a gente vai ter que pensar no contexto, vai ter que pensar na frequência, na intensidade, na duração e até na forma como ele é realizado, certo? Então vamos imaginar que a pessoa só lava a mão uma vez por mês. A gente tem clareza absurda de que tem déficit de lavar a mão. É mais importante lavar a mão mais vezes do que uma vez só por mês. E vamos imaginar que a pessoa lava a mão 15 vezes por dia. Será que é demais? Dá para pensar que é demais, a maioria das pessoas não chega a lavar a mão 15 vezes por dia. Mas, vamos supor que essa pessoa trabalhe com atendimento ao público numa unidade médica. Talvez o normal para ela seja lavar a mão 30, 60, 100 vezes por dia, até isso é o esperado naquele contexto. A frequência vai depender do cenário em que a pessoa está e do contexto. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Em alguns contextos, lavar a mão vai ser extremamente esperado. Em outros, vai ser difícil. Vamos supor que você está no deserto, sem água nenhuma, e você tocou na areia e acha que sujou a mão. Se você lavar a mão, nesse contexto, não vai ser apropriado, porque a sua água é para beber. Ao mesmo tempo, se você tem hiperreação e lava a mão com uma frequência absurda, a gente vai ter a mesma lógica. Então a frequência também vai ser dada pelo contexto. E quando a gente fala dos limites de frequência, um número absurdo de vezes ou nem uma vez é fácil de estabelecer.
Mas nos casos concretos que a gente vai abordar na clínica, especialmente, essa é a beleza da clínica, é poder lidar com os casos concretos do nosso cliente que está ali na nossa frente, vai depender muito do contexto e dessa frequência. Aí a gente vai tentar analisar a frequência. Depois a intensidade. A intensidade pode estar em excesso ou em déficit, dependendo do caso. Vamos imaginar que o seu cliente até lava a mão um número normal de vezes, mas ele lava a mão só passando água e seguindo em frente. Depois de ir ao banheiro, depois de fazer uma série de coisas que exigiriam uma lavagem melhor da mão. Nesse caso, a gente teria déficit de lavagem de mão na parte de intensidade. Agora, vamos para o outro lado. Vamos supor que o seu cliente lava a mão um número normal de vezes, mas ele sempre lava a mão até a mão ficar machucada e vermelha. E com frequência, ele deixa a mão em carne viva. O que está acontecendo aqui é que existe um excesso na intensidade de lavar as mãos. Essa é outra linha pela qual a gente vai analisar o comportamento. A duração é a mesma coisa. Você pode simplesmente pôr a mão na água e tirar e, ok, você lavou, mas não lavou apropriadamente. Foi muito pouco tempo lavando a mão. Como você pode passar horas lavando as mãos, como às vezes acontece em casos mais típicos de toque extremo, por exemplo. Então, a duração vai ser outro fator que a gente vai tentar observar para entender se os comportamentos estão fazendo sentido ou não no contexto deles. E por fim, está aqui contexto, né? Lembrando que para nós contexto não é só o que acontece no mundo fora, mas é também em que momento do tempo, o que aconteceu imediatamente antes, tanto no mundo externo quanto no mundo interno do organismo, do nosso cliente, que emoções estavam presentes ali, que pensamentos, como é que isso se conectou, o que aquela situação exigia ou não dele, para a gente poder fazer essa análise. O contexto vai estar sempre presente, mas é importante também analisar em separado, porque, por exemplo, lavar a mão no contexto hospitalar afeta totalmente a visão de excesso ou déficit para todas essas categorias. Lavar a mão no deserto é outra história completamente. Lavar a mão como uma resposta emocional a se sentir moralmente sujo não é um comportamento efetivo, embora possa provocar algum tipo de alívio. Lavar a mão depois de ter sujado as mãos, o contexto faz todo sentido. Essas perguntas de frequência, intensidade, duração e contexto para excesso e déficit vão nos ajudar a entender sempre como o comportamento está sendo em cada cenário que os nossos clientes nos trazem. Elas vão ser as regras, os guias para a gente poder começar a pensar comportamentalmente, começar a enxergar os comportamentos e os problemas dos nossos clientes de maneira bem definida e através do nosso microscópio. Lembram o microscópio da psicologia? Tá aí. Esse é o caminho inicial da análise, da observação do comportamento. Certo? Então a gente chega no fim nessa conclusão muito forte aqui, que é que um problema bem definido já está metade resolvido. E eu trago para vocês aí uma dica clínica, é não ter pressa nessa parte e explicar para o cliente um pouco do que está sendo explicado hoje aqui para vocês. Para ele entender para vocês que, através de vocês, que não existe uma única depressão, não existe uma única ansiedade, não existe um único tipo de problema de relacionamento, um único jeito de ser uma pessoa ciumenta. O que existem são conjuntos de comportamento, às vezes muito diferentes, mas aos quais a gente dá o mesmo nome para facilitar a comunicação. Mas muitas vezes se perde na lógica de que achar o que me faz ciumento vai ser a chave para deixar de ter todos esses comportamentos ciumentos. É um pouco do que está por trás de uma lógica muito comum na psicologia e em outras áreas que se propõem terapêuticas também, de, sei lá, desde terapia de regressão, de tentar achar o trauma de uma vida passada que fez você ser ciumento, ou de tentar achar o trauma da sua infância que fez você ser inseguro. Tá sempre nessa lógica de que existe uma causa oculta e que revelar esta causa oculta vai ser suficiente para resolver o problema. Quando muitas vezes pode até ser que um evento importante da vida da pessoa tenha marcado nesse sentido, mas ainda assim as características de ser inseguro, de ser ciumento, de ter baixa autoconfiança ainda vão ser um conjunto de comportamentos. E que muitas vezes, se a gente conseguir conceitualizar bem,
vai ser muito mais efetiva, absurdamente mais efetiva, a nossa terapia. Além disso, essa prática de conceitualizar e de enxergar comportamentalmente o que está acontecendo é, como eu já comentei antes com vocês, um dos objetivos da terapia. A gente sempre quer que o nosso cliente saia um pouco terapeuta de si mesmo, competente para analisar comportamentalmente o que ele sente, o que ele precisa, como ele está e como as coisas estão batendo nele. A gente vai precisar treinar o cliente para ter uma capacidade de autoobservação para os comportamentos encobertos, como ele se sente, o que ele pensa, que imagens vêm à cabeça, que sensações, memórias. Toda essa parte vai exigir que a gente treine ele para se observar também e treine ele para reconhecer emoções em si mesmo, relatar como isso acontece. Desenvolver essas características vai ser essencial para que a sua terapia contextual seja efetiva. Dicas finais bônus. A gente já fez um apanhado do que rolou na aula. Vocês vão ter muitas oportunidades de tirar dúvidas com a gente, de pedir por aprofundamento em certos assuntos. Fiquem tranquilos, a ideia é fazer para vocês a melhor formação de todos. Isso é uma aula introdutória aqui, que dá para vocês os conceitos especiais para vocês poderem seguir e ir se familiarizando com o comportamental, às vezes pela primeira vez, às vezes pela segunda, terceira vez, mas tenho certeza, é uma das nossas missões nessa formação que você saia com uma visão comportamental capaz de permitir que você faça diversos tipos de terapia, até mesmo a TCC clássica, com um C de comportamental bem mais forte aí. Outras dicas bônus que ajudam são, quando você quer conceitualizar o que é a falta de autoconfiança do seu cliente, o que é a insegurança, o que é esse ser ciumento, vamos supor, você perguntar para ele, vamos supor que eu tenho uma varinha mágica agora na minha mão e que eu sou capaz de retirar a falta de autoconfiança, a insegurança, o desconforto de se expor, todas as coisas magicamente. O que você faria mais? O que seria diferente na sua vida? Vale focar muito em verbos de ação. O que você faria mais? Verbo, menos o que você seria. Porque muitas vezes os nossos clientes, se a pergunta não foi bem estruturada, nos respondem coisas como: eu seria mais feliz, eu seria mais tranquilo, eu seria mais carinhoso. Mas, via de regra, com boas perguntas, a gente transforma ser mais feliz em comportamentos. A gente transforma ser mais seguro em comportamentos. A gente transforma ser carinhoso em mais comportamentos. Lá pelas tantas eu sorriria mais, eu abraçaria mais as pessoas que eu tenho vontade de abraçar, eu enviaria mais mensagens contando o que eu estou pensando na outra pessoa, sem ter medo de ser julgado. Enfim, a gente transforma aquilo em comportamentos, porque a mudança, especialmente na terapia comportamental, vai vir muitas vezes de mudar como a gente age e a resposta do mundo. O comportamento que é emitido diante de um estímulo discriminativo, não se preocupem, vocês vão ver o jargão técnico quando a gente chegar lá. Então, o comportamento que é emitido diante de um estímulo discriminativo e a consequência no mundo real, a gente vai trabalhar muito mais em mudar as ações do que em tentar barrar pensamentos ou barrar sensações físicas que os nossos clientes estão tendo. É muito mais sobre como dar um passo na direção de construir o buquê do que tentar arbitrariamente mudar a faixa na volta do buquê, o título que esse buquê tem. Com esse resumo, eu me despeço. O objetivo dessa nossa aula era realmente dar para vocês a metáfora que está por trás de toda análise comportamental, esse hábito de tentar enxergar pelo microscópio da comportamental todas as demandas que os clientes trazem, as noções clássicas de comportamento coberto e comportamento aberto e comportamento público ou fechado, toda a parte de tentar analisar o contexto e a função dos comportamentos específicos em cada cenário, bem como a conceitualização de excessos e déficits, utilizando intensidade, duração, frequência e contexto como guias. Certo, galera? É assim que a gente começa. Ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, a gente vai aprofundar muito mais até vocês chegarem no ponto de conseguir estar fazendo análises de comportamento do que está acontecendo na relação de vocês
direta com o cliente no consultório, naquele momento, sem descuidar de todo o contexto do cliente, dos objetivos, etc., que é o que a gente faz em terapia analítico-funcional. Dúvidas à disposição, é só mandar no grupo do Telegram ou em outro caminho e a gente vai aprendendo junto. Tchau, tchau!